prazer e uma honra imensa de estar conversando com o Dr. Nestor Musi Ferreira Neto. E sabe aonde que eu estou? Na sua clínica, a clínica Radioterapia Oncológica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Até a vinda aqui, porque eu fiz um procedimento, né? É de conhecimento de todos, passei por um câncer e fiz um procedimento aqui com o doutor. Mas antes de falar isso, eu quero falar um pouquinho sobre a biografia desse médico que cuida de mim. É resumido, porque a biografia dele é extensa. Ele é médico radio-oncologista com uma trajetória marcada por dedicação à oncologia e ao avanço da radioterapia aqui no Brasil, Mato Grosso do Sul e Brasil. Ele é formado em medicina pela Universidade José Rosário Velano, com especialização em radio-oncologia no Hospital Santa Marcelina, um dos maiores centros de braquiterapia do país. O Dr. Nestor consolidou sua carreira em instituições de referência, como o Hospital Universitário da Universidade de Mato Grosso do Sul e também da Santa Casa de Rondonópolis. Atualmente, ele lidera serviços de radioterapia em Campo Grande e Dourados, contribuindo para ampliar o acesso a tratamento de ponta. Bom para mim. Vamos mergulhar na sua experiência e visão sobre o futuro da oncologia. Doutor Nestor, muito obrigada por o senhor nos receber o Hora Mais com Lourdes Estrosiati e o privilégio de estar aqui na sua clínica. Lourdes, para mim é uma satisfação poder responder os questionamentos e jogar luz, né, sobre a radioterapia como um todo e sobre o tratamento do câncer. Sim. E nosso costume do Hora Mais e toda a minha equipe, sempre nós gostamos de dar um mimo para os nossos convidados. E o mimo é esse aqui, doutor, para o senhor. Obrigado pela caneca. Obrigado, gente. Doutor, mas antes de nós falarmos do procedimento a seguir, assim, que é uma especificidade tão desafiadora, eu queria perguntar o que motivou o senhor escolher a radio-oncologia como especialidade após a sua graduação em medicina? É uma pergunta interessante, né? Como é que eu fui parar aqui, né? Sim. Então, a radioterapia, dentro das especialidades médicas, né, é uma das menores especializações em número de profissionais. Até hoje permanece assim, né? A gente entra em um braço específico da oncologia. Então, para te contar o motivo, eu tenho que te falar, na verdade, de oncologia como um todo, né? Eu perdi a minha tia, a irmã do meu pai, né, de câncer de mama. Nossa. Há anos atrás, há mais de uma década atrás, né? Precisamente 2009, se não me falha a memória, tá? E dali em diante eu comecei a realmente a me interessar mais pela oncologia, ainda na universidade. E saindo da universidade, os meus primos, né, também são médicos e entraram nessa área, né? Isso também me chamou para essa área, exato. E aí outros médicos que a gente tinha já conhecimento, né? E fomos entrando ali numa espécie de time, né? E cada um foi para um lado, obviamente, na época de especialização, né? A minha eu fiz em São Paulo. E aí nós retornamos aqui ao estado, né? Já médicos especialistas. Doutor, eu passei por um processo, né? Fiz um procedimento aqui, a braquiterapia, com palavras
aqui para os nossos seguidores entenderem, mas o que é mesmo essa braquiterapia? Ótima pergunta, né? Então, parece um palavrão, né? Sim. A braquiterapia vem do grego, né? Braque é próximo, em grego, tá? Então, é uma modalidade da radioterapia. Então, a braquiterapia nada mais é do que um tratamento de proximidade com a fonte radioativa, certo? Então, o que a gente vai calcular sempre ali é o tempo de exposição do radioisótopo ao tecido tumoral, né? Então, não é como a radioterapia externa que a gente calcula de forma diferente, certo? Com tomografias, certo? A braquiterapia ela pode até ser feita também com tomografia, seria digamos, o ideal no contexto de preparo do paciente, de efeito colateral. Existem centros aqui no país que fazem com tomografia, então fazem a braquiterapia conformada, né? Mas de forma mais disseminada, o que a gente tem, né, é a braquiterapia em 2D, que é a braquiterapia ginecológica de alta taxa de dose, né? É o tratamento mais difundido pelo Brasil. Doutor, todo mundo pergunta, Lourdes, quando eu digo que eu passei por esse processo, mas nem todo mundo vai usar esse procedimento. Para cada caso é um caso. Acho que isso aí os nossos seguidores querem saber, doutor. Exato, né? No contexto de braquiterapia ginecológica, né, os pacientes candidatos são, obviamente, as pacientes que têm tumores ginecológicos, né, ou que tiveram ali, passaram por esse diagnóstico. Nem todas vão fazer, obviamente, né? Sim. Então há ali um cálculo, uma estimativa de risco no caso de tratamentos complementares, né? Então, quando a paciente opera, né, e ali há um contexto de risco de recorrência da doença na cúpula vaginal, por exemplo, essa paciente, então, ela precisa fazer um tratamento complementar para diminuir o risco da doença retornar no fundo da vagina, certo? Então, essa é uma questão que deve ser avaliada pelo profissional, né? Mediante o quê? Mediante a idade da paciente, mediante a dados do exame anatomopatológico, certo? Então, o resultado da cirurgia que foi feito. Então, é uma análise criteriosa para dizer, então, para a paciente se ela tem benefício em fazer ou não determinado procedimento. Isso é regra, na verdade. Não é só com a braquiterapia que se faz, né? Sim. Tá? De maneira geral. Que nem no caso, doutor, eu vou falar leigamente, o senhor fala os Claro. termos técnicos. Eu retirei o útero. Isso. E mesmo assim, por precaução, eu vim fazer esse tratamento, ou já era necessário eu fazer? Eu até estou falando isso aí para você que está nos seguindo, porque de repente um caso se assemelha ao meu, mas veja bem o que ele falou, cada caso é um caso, é só para você entender. Exato. Eu diria que o necessário é relativo, certo? Então, assim, é fundamental que faça num contexto de risco e dispensável que faça num contexto que o risco é muito baixo, né? Eu diria que a chave aí é a análise de risco, né? E aí essa análise é feita no caso do câncer de endométrio, levando em conta o grau da doença, né? O tamanho da doença, se tem ou não ali invasão angiolinfática, enfim, são dados do exame anátomo-patológico, que é o resultado da cirurgia, que vai nortear a necessidade de um tratamento complementar como a braquiterapia. Há contextos que a braquiterapia atua também de forma diferente, diga-se de passagem. Isso é interessante. A braquiterapia ela pode, por exemplo, entrar no contexto de tratamento paliativo. A gente está falando de um tratamento inicial, certo? De um contexto para a doença não recorrer, né? Sim. Então, aí a gente está falando de controle local. Então, tem esse ganho, tem esse benefício.
Agora, no contexto de doença avançada, que a paciente não tem uma resposta boa, por exemplo, com quimioterapia, não tem uma resposta ou não pode operar, certo? Tá? Então, também pode ser avaliado nesse contexto a fim de conter dor, um quadro de dor ou um quadro de sangramento, certo? Nesse sentido, também a gente entra com bracterapia. Então, é um tratamento, é uma técnica, uma modalidade importante que muita gente desconhece de fato. Então, até era isso que eu queria perguntar. Não é bastante difundida aqui pela nossa região ou no Brasil? Ou é porque só a ignorância da gente, dessa pessoa que está aqui na frente do senhor? Imagina, de forma alguma. Não, é uma impressão que realmente tem amparo na realidade, né? De fato, a logística para a gente entregar o tratamento de bracterapia, ela é complexa, né? Então, aqui no Hospital de Câncer Alfredo Abrão, que é o único centro do estado que a gente faz o tratamento de bracterapia ginecológica, né? Ele dispõe de uma fonte chamada de irídium. O irídium ele tem uma meia-vida ali de mais ou menos 75 dias, né? Um pouco menos. Então, a gente vai poder tratar efetivamente o paciente durante esse período, certo? A fonte ela vai decaindo. Então, é como se ela fosse perdendo a potência, a capacidade de tratamento no decorrer desse tempo, certo? E aí o próprio tratamento vai se tornando um pouquinho mais desconfortável, porque para eu compensar essa perda de energia, eu tenho que deixar o paciente mais tempo, certo? Com a fonte ligada. Então, o tratamento da paciente que no início ali, né, quando a fonte acabou de chegar, dura 4 minutos, 5 minutos, lá no outro extremo, lá com 70 e tantos dias, vai durar 10, 15 minutos. Nossa, então você que está nos acompanhando aqui, veja bem, de repente você vai passar por um tratamento desse, daí fala assim, mas Lourdes, você disse um dia lá que foi tão rápido e o meu está demorando? Olha a explicação que ele deu. Então, não podemos comparar um tratamento com o da outra ou do outro, né? De fato. Curiosidade, doutor, para homens também ou só para mulheres esse tratamento? Não, existe a bracterapia, certo? Para próstata, por exemplo, certo? É uma modalidade diferente. Existe a modalidade de alta taxa de dose, que seria próximo ao que a gente faz com a bracterapia ginecológica, de forma mais difundida pelo país. Mas a bracterapia de próstata, ela costuma ser de baixa taxa de dose. Então, é um implante permanente de sementes que a gente faz dentro da próstata e mata o tumor lá dentro, certo? É um tratamento com boa eficiência, certo? E baixo efeito colateral. Nossa. Então, também existe a técnica. Aqui no estado, eu já procurei maneiras de sustentar a bracterapia prostática aqui, mas realmente o desafio logístico, por conta do que eu falei de fonte, de radiação, Sim. certo? É complexo. Doutor, uma pergunta também que a gente às vezes quando recebe essa notícia que você está com câncer, muitas vezes a pessoa nem quer falar essa palavra. É uma sentença de morte? Eu acho que cada vez mais a ciência e a oncologia como um todo, né, o tratamento do câncer vem provando que isso não é verdade, né? Mais do que nunca a gente consegue curar cada vez mais pacientes, né, e cada vez mais casos em situações mais avançadas, né? Nesse sentido, o avanço é menor, é bem verdade, mas há avanços pontuais importantes. A gente pode destacar o uso da imunoterapia no caso do câncer de pulmão, que aumentou muito a expectativa de vida desses doentes, né? Então, há sim avanços. Eu diria que o câncer deixou de ser uma sentença de morte há muito tempo.
Eu diria que essa é uma sentença que não deveria ser utilizada há pelo menos aí 20 anos, talvez um pouco menos, certo? Mas algo daí, porque esses avanços dos últimos 20 anos foram muito importantes, né? O surgimento ali da terapia-alvo, né? Da imunoterapia, dos bloqueadores hormonais. Então, a minha tia, que eu me referi, por Sim. exemplo, no começo da nossa conversa aqui, ela não teve acesso A isso. esse tratamento. Não teve, isso não existia na época. Doutor, tem uma palavra que é no linguajar popular que diz assim, que só tem câncer quem é muito rancoroso, quem não perdoa. Isso é verdade ou isso é um mito? Olha, eu não recomendo ser assim, né? Eu não recomendo, mas não vejo, não tem por que amparar esse tipo de afirmação, né? Na oncologia, a gente prima por nortear o paciente por aquilo que é cientificamente comprovado, né? E a gente não tem prova disso. Ah, então, olha aí, você que me perguntou sobre isso, uma resposta científica, não é a resposta da Lourdes. Doutor, o senhor também trabalhou muito na universidade para implantar, né? Pode falar um pouquinho como foi, só para seus clientes aqui em Mato Grosso do Sul, Brasil, saber que nós temos isso aqui. De fato, eu quando vim de São Paulo para cá, eu cheguei aqui em 2013 para 2014 e o único centro de radioterapia que existia à época era o Hospital de Câncer Alfredo Abrão, que é hoje ainda o maior centro de radioterapia do estado, né? Na época, eu não trabalhava lá, né? E aí compramos esta clínica aqui, né, um pool de médicos, né, adquirimos esta clínica e começamos também a fazer radioterapia aí para planos, convênios, e à época até existia um contrato também para atender alguns pacientes via SUS. Né? Então, lá atrás a gente tinha esse arranjo, digamos, no atendimento do Estado. Né? O único ponto de atendimento do Estado era o Hospital Evangélico, no interior era o Hospital Evangélico lá em Dourados. Né? Isso tudo melhorou muito, a gente tem que destacar aí a ajuda que a gente teve nessa área, na implantação da radioterapia da Universidade Federal aqui, né? Então eu fiz parte do grupo de médicos que formulou e conseguiu implantar. A radioterapia estava fechada há décadas na Universidade Federal, certo? E hoje, até hoje, o serviço funciona bem. Os meus colegas que lá estão são formidáveis, né? Eu infelizmente tive que deixar a universidade por força maior, não entrava, não conseguia encaixar mais no tempo que eu tenho, né? Mas tenho ótimas lembranças de lá, acho que foi um trabalho assertivo que eu vejo com bons olhos até hoje, né? E um impacto positivo em relação a tratamentos de radioterapia no estado, né? Então, eu friso sempre que são aparelhos muito caros e de delicada manutenção. Então, se um aparelho para, naquela época a gente não tinha para onde correr. Entendi. Certo? Então, agora a gente tem, digamos, um serviço de atendimento ao SUS no estado mais robusto, sem sombra de dúvida. Doutor, eu fico muito feliz de saber que progrediu. Eu acredito que nossos seguidores agora, vendo a sua explicação, que é bracterapia, e trazendo essa voltagem para a oncologia, eu já quero agradecer ao senhor por nos receber aqui, sei da sua agenda como que é super atarefado, mas agora é a hora da mensagem que o senhor dê. Se tiver alguma coisa para falar mais,
para os nossos seguidores, para os seus clientes, para mim. Sou muito agradecida pelo seu trabalho, pelo seu cuidado, que eu vejo. O senhor falou, adequa à ciência, mas o senhor traz a humanidade. E eu acredito que isso para todos os seus pacientes aqui. A sua mensagem final, doutor. Eu agradeço, Lourdes, as palavras, o elogio. Acredito que o médico ele deve ser, sobretudo, humano, né? E realmente prestar atenção não só nos tecnicismos, mas também no paciente como um todo, tá? Mas o recado que eu quero deixar é para as mulheres, né? Cuidem-se, façam os exames de rotina, né? Então, mamografia, o Papa Nicolau, né? Tá tudo aí, é bem orientado, graças a Deus, esses exames pelo SUS, né? Uma rotina bem implementada. Então, o que precisa realmente é fazer, se cuidar, é a paciente ter noção que pode sim acontecer com ela também, né? E ela fazendo os exames de rotina, tendo ali a saúde checada, né? A gente consegue diagnosticar esses casos inicialmente e tratar de forma assertiva e com um sucesso terapêutico muito maior. Doutor, mais uma vez, obrigado, mas quero me dirigir a você. A trajetória do Dr. Nestor mostra que a oncologia não é apenas só ciência, mais humana, porque é como ele nos trata, mas também é um compromisso humano com a vida. A gente chega assustado e quando encontra a humanidade, dá um refrigério para a alma e para o coração. Ao unir experiência clínica, gestão de serviço e dedicação ao avanço da radioterapia, o doutor contribuiu para que pacientes tenham acesso a tratamento cada vez mais eficazes e humanizados. Sou testemunha disso. Então, que a partir da nossa conversa, a sua visão também pode, assim, te dar tranquilidade. E aos profissionais que estão nos acompanhando, se inspire e que venham novos profissionais e fortaleça a luta contra o câncer no nosso país. Mais uma vez, obrigada. E para você, até o próximo episódio com Lourdes Estrosiati. O Hora Mais com Lourdes Estrosiati é um oferecimento de Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Farmácia Econômica Popular de Itaporã. Progeporã. R1 Modas. Sensu Mídia Marketing Indoor. Farmácia Santo Antônio. Tudo o que você precisa tem aqui.